relacionadas à concordância verbal. Lembre que, de uma maneira geral, o verbo ou concorda com o sujeito ou com o predicativo. Na maioria das questões das provas, o verbo vem concordando com o sujeito. Lembre, entretanto, que se esse sujeito é composto e o verbo vem colocado depois do sujeito, ele poderá ir para o plural ou concordar com o núcleo de sujeito mais próximo. Então, essa é já uma observação bem inicial e importante. O outro detalhe é muita atenção. Se aparecer o verbo haver, né, o verbo haver empregado no sentido de existir ou indicando o tempo passado, porque nesse caso ele ficará na terceira pessoa do singular. A mesma regra vale para o verbo que o acompanha. Outro detalhe é que a mesma regra vale para o verbo fazer indicando tempo passado ou significando fenômeno da natureza. Legal? Então, dois princípios importantes. Lembre que quanto maior o número de lacunas para você preencher, mais fácil fica de resolver a questão. Vou te lembrar um detalhe. Se você tem em uma questão quatro lacunas, se você dominar o conceito relacionado a duas dessas lacunas, a questão praticamente estará respondida. Legal? Então, muita atenção a esse detalhe. Observe, por exemplo, o que acontece com esta questão que apareceu em uma das provas elaboradas pela Getúlio Vargas. Observe que na questão aparece um fragmento, né, com lacunas. Essas lacunas devem ser preenchidas. E no comando da questão nós vemos que, olha, o que é solicitado de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. Assinale a opção que apresenta os termos que completam corretamente as lacunas do fragmento acima. Observe que nós temos 4 lacunas. Se você dominar os conceitos relacionados a pelo menos 2 delas, a sua questão estará praticamente respondida. Observa que na primeira coluna nós temos o verbo fazer, né? Esse verbo fazer está indicando tempo passado. Já faz alguns anos, o verbo fazer indicando tempo passado. Ele não admite variação, então ele não pode ir para o plural. Então nós já eliminamos a alternativa A, a alternativa C e a alternativa E. Observe que, verificando as formas verbais apresentadas, eu tenho o verbo ter. Observe que é muito mais prático você resolver logo essa concordância do verbo ter que você resolver a dos outros verbos. Eu acredito que esse conhecimento do verbo ter você domina tranquilamente. O verbo ter concorda com o sujeito. Observe que o sujeito é composto, né? O sujeito é composto. Quando o sujeito é composto, o verbo ou vai para o plural ou concorda com o núcleo mais próximo. Só que o núcleo mais próximo também é plural, então o verbo ter obrigatoriamente deve ficar no plural. O verbo ter obrigatoriamente no plural. Isso significa verbo ter obrigatoriamente no plural, né? Verbo ter obrigatoriamente no plural. Então nós eliminamos aqui, permanece no plural. Então observe que, dominando o conceito de 2 lacunas, a questão já está respondida. A resposta correta é a letra D. Prosseguindo ainda na análise da questão, importante você lembrar, não esqueça mais que a forma verbal, o verbo tratar-se, ele não admite plural. Trata-se de e não tratam-se de. Legal? Por último, quem deve ser criado? Quem deve ser criado, segunda lacuna, quem deve ser criado, quem não deve ser criado em cativeiro são os animais. Então, os animais não devem ser criados, os animais não devem ser
criados. Alternativa correta para essa questão, letra D. Observa que é muito importante, além de ter conhecimento teórico, é muito importante você dominar estratégias, definir estratégias para você trabalhar na prova, para ganhar tempo. Tempo é muito importante nas provas. Não é suficiente acertar a questão, é muito importante você ganhar tempo para você ter uma sobra de tempo para resolver questões mais complexas. Legal? Então, até o nosso próximo encontro. Qualquer dificuldade que você tiver, qualquer dificuldade que você encontrar, você nos avisa.